Olá! Seguindo a nossa sequência, então, os próximos tipos que nós vamos estudar são os não primitivos, principalmente as listas, a tupla, os dicionários e os vetores, que eu vou usar particularmente os vetores do NumPy, que são os mais usados na parte científica. Então, lista é um dos principais elementos no Python, que é uma sequência unidimensional de elementos. Então, esses elementos podem ser elementos primitivos ou elementos não primitivos também. Então, eu vou criar uma lista aqui, vou chamar de lista de compras, e ela vai ter alguns elementos aqui. Eu vou chamar de ovo, por exemplo, café. Vão ser todas, eu estou colocando strings, né? Pão, e pensar alguma outra coisa aqui. Bolo, por exemplo. Então, reparem que ela é uma sequência, então eu tenho vários elementos. Nesse caso, são todos elementos do tipo string, mas a princípio a lista ela não é única. Eu posso ter mistura de números com string, com outras coisas assim por diante. Então, se eu der um enter aqui, eu tenho uma variável compras atribuída. Se eu vier aqui der um type nela, a gente vê que é o tipo lista, e a gente consegue acessar os elementos dela de forma muito similar ao que a gente fez para pegar as strings. Então, o elemento 0 no compras é ovo, o elemento 1, né, que é o índice 1, que é o segundo elemento, é café, e assim por diante. O elemento menos 1 é bolo. Tá? Então, listas têm várias propriedades. Se eu colocar aqui compras ponto e der um tab, a gente vai ver todas as opções que a gente tem para uma lista. Eu posso remover um elemento, reverse vai colocar ela do lado ao contrário, né? Sort vai organizar, aí depende de como a gente tem, se são números inteiros ou floats, por exemplo. Count vai dar quantos elementos tem. Copy é uma coisa para a gente fazer uma cópia dela e colocar numa outra variável. Clear, então insert, né? Então eu posso vir aqui e dar um insert, tem append. Então append, por exemplo, eu posso, esqueci de colocar um elemento na minha lista, lá vou colocar água. No meu elemento eu coloco aqui, e depois se eu vier dar um print compras, tá aqui a água lá, e a gente pode fazer várias coisas úteis com isso, né? Por exemplo, verificar se existe um item no meio da minha lista. Então, vamos imaginar que eu quero saber se tem café na minha lista. Se eu colocar café em compras, ele vai checar se isso existe lá, e a resposta só pode ser um resultado booleano, né? Verdadeiro ou falso. Então, esse resultado aqui é true se tiver café. Se eu colocar chá, é para vir falso, porque eu não tenho elemento. Tudo bem? Então, listas são razoavelmente fáceis de se usar, a gente acessa os índices dela, a gente consegue fatiar também, então eu posso fazer compras do elemento 0 até o elemento 2, vai pegar os dois primeiros aqui, ovo e café, né? Lembrando que o 2 não é incluído, né? Que seria o pão, o índice 2, né? 0, 1, 2. Então ele está pegando até um anterior a isso, que é ovo e café. Aí os métodos que eu mostrei lá, tem muitos, vocês também podem dar uma olhada na documentação, mas é relativamente simples tratar de listas. Eu vou mostrar agora o próximo para vocês, que é a tupla. Então a tupla ela é muito parecida com a lista, com a diferença de que a tupla ela é imutável. Então reparem na lista aqui que a gente aumentou o elemento, a gente deu um append, né? Eu posso dar um pop, né? Posso remover, e é bem fácil de trabalhar com isso. Porém a tupla ela tem algumas propriedades da lista, mas ela não tem as propriedades de mutação. Então se eu quiser fazer, por exemplo, uma sequência de eu vou chamar de sec aqui, de sequência, e eu vou colocar alguns elementos aqui, só que aí eu vou colocar com parênteses. Então ele passa a ser uma tupla. Eu vou copiar mesmo aqui, tá? Só para ficar mais fácil. Então agora eu tenho ovo, café e etc. Se eu der um type aqui, a gente vê que sec é do tipo tupla. Eu acesso os elementos da mesma maneira, porém, se eu quiser dar um sec.append, reparem que até o tab, quando eu dou aqui, ele não aparece o append, porque esse método não existe. Existe o método count. É, opa, então eu posso ver aqui, por exemplo,
alguma coisa, eu posso contar quantos existem de um tipo, né? Então vamos ver, um count ovo, né? Existe um ovo, café existe, chá não existe, né? Porém, se eu der um append, vai dar um erro. Vou colocar qualquer coisa aqui, vai vir atributo não tem append, porque eu não posso alterar os elementos. Outra coisa aqui da lista que eu posso fazer também, que eu não comentei, é o seguinte, eu posso vir aqui e falar que compras na posição 0, que era ovo, vai receber, por exemplo, um outro valor. Então, eu vou colocar agora, vai receber queijo. Ah, peraí, eu fiz uma coisa errada, desculpa. O elemento 0 da compras recebe queijo. Aí sim, né? E a gente vai ver que se a gente imprimir compras de novo, vai aparecer queijo no lugar do ovo, então eu alterei. Já na tupla eu não posso fazer isso. Então, se eu colocar aqui o elemento 0 da minha tupla recebe queijo, ele não suporta a atribuição dessa maneira porque ela é imutável. Então, qual a vantagem de usar a tupla se eu não posso mudar ela? Primeiro, porque para algumas coisas de acesso e verificação ela é mais rápida, e segundo, que em alguns casos eu quero garantir que alguma coisa não seja alterada por fora, por outro programa ou por alguma outra função, nem que seja sem querer. Então aí a tupla ela é mais prática de se utilizar. Eu vou comentar esse código aqui. Essa é uma outra coisa, pessoal. Se eu colocar esse símbolo aqui no começo, aqui, o do hashtag, e der um enter, essa linha ela é completamente ignorada. Então isso aqui é um comentário. Tudo bem? Então, se eu quero que essa linha não execute sem apagar ela, porque às vezes eu quero usar de alguma outra maneira depois, eu posso pôr essa barrinha aqui e o atalho para fazer isso é Ctrl barra para a direita, né? Esse daqui. Então, se você colocar Ctrl mais esse comando aqui, ele comenta ou descomenta. Se eu colocar Ctrl barra de novo, ele descomentou o meu código. Tá? Então, essa é uma coisa bem prática. E aí, por último, falta o dicionário. E o dicionário é simplesmente uma coisa com chaves e valores, e a gente coloca ele com colchetes. Então, eu vou criar o meu dicionário aqui, eu vou chamar de pessoas, por exemplo. Vamos imaginar que a gente quer informações das pessoas, e aí o dicionário funciona assim. Toda vez eu vou ter uma chave, que tem que ser única, e um valor atribuído para ela. Então, eu coloco chave, vamos imaginar que a chave é o nome da pessoa, Gustavo, e aí o valor para isso vai ser, por exemplo, 1. E aí eu vou separar e vou colocar o meu segundo elemento. João vai ter que ser sempre string, né? A minha chave é sempre uma string. E aí o valor é 2. Vamos colocar Pedro. O valor é 3 e assim por diante. Aqui não precisam ser números inteiros, pode ser uma lista, inclusive, aqui. Posso pôr o que eu quiser, aqui é um tipo qualquer do Python, mas a chave vai ter que ser uma string e uma string única. Qual que é a utilidade disso? Aí eu consigo fazer uma relação de dados única, né? Eu sei que só existe um desse que vai estar atribuído a alguma coisa e eu posso pôr várias informações úteis aqui, como num dicionário mesmo, que você tem um nome e uma definição daquilo. Então é a mesma ideia. Você só pode ter um nome e aí uma definição específica para aquilo. Então, se eu quiser ler isso, como que eu faço? Eu vou vir aqui colocar o nosso colchete, e aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, Gustavo. Então, se eu colocar pessoas Gustavo, me devolve o valor 1. Eu também posso acessar quais são as chaves que eu tenho aqui. Pessoas.keys vai me dizer todas as chaves do meu dicionário. As chaves são Gustavo, João e Pedro. Pessoas.velhos vai me dar os valores que são 1, 1, 3. Reparem que os valores não precisam ser únicos, como no caso não são aqui. Então, são coisas diferentes, né? E vocês vão ver ao longo do curso, principalmente para mapear os dados de alguma estrutura para a gente, a lista, o dicionário vai ser bastante útil. Aí a última coisa que está faltando é vetores, porque a princípio você poderia pensar que isso aqui é um vetor, né? É como se fosse um vetor. Porém, como os dados aqui são mutáveis, pode ficar uma coisa muito difícil, a gente não usa listas para fazer coisas matemáticas, embora eu possa pôr, por exemplo, uma sequência de números aqui, chamada de fib,
por exemplo, de Fibonacci, e falar que ela recebe os valores 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, né? E agora aqui eu consigo acessar, por exemplo, o meu FIB1, FIB0 e assim por diante, sem nenhum problema. Porém, ela não é a forma mais eficiente de se trabalhar com sequências numéricas. Então, existe uma biblioteca numérica que chama NumPy, e aí essa é a recomendação para a gente usar. Quase todas as coisas na área de científica usa o NumPy, e a gente vai importar ele nesse formato aqui. A gente vai vir e vai dar import NumPy as NP. Isso aqui é um padrão, tá? Todo mundo faz, não é obrigado. Você poderia dar o nome que você quiser, mas na verdade você está só alterando. Então ele vai importar o NumPy. Esse as aqui é o as de como. Então importe o NumPy como NP. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora eu tenho para acessar a biblioteca numérica NumPy, eu vou digitar NP e não NumPy. O pessoal fez isso para encurtar o código aqui, ficar menor, mas já é um padrão, então é boa prática que a gente use a mesma coisa, porque a gente vai encontrar em códigos de outras pessoas np ponto alguma coisa. Tá? E aí o NumPy tem várias coisas práticas para criar vetores, não só unidimensionais, mas bidimensionais, tridimensionais. A gente vai ver com mais calma durante o uso nos dados, mas eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Eu posso vir aqui dar criar um vetor V1, por exemplo, aqui, e ele vai ser np.array. Eu vou criar, reparem a quantidade de vetores que eu tenho aqui, né? Então eu vou criar um array mesmo, e ele recebe uma lista, e aqui eu passo os valores. 1, 2, a mesma sequência que a gente estava fazendo no anterior, né? 3, 5, 8, 13. E agora, se eu vier e der um type v1, a gente vê que ele é no tipo NumPy NDArray. Isso aqui depois eu vou também mostrar mais. A gente tem arrays de várias dimensões e assim por diante, e a gente consegue mexer com ele de uma forma parecida com o que a gente viu na lista. Então, se eu colocar o V1, acessar elemento 0, é esse daqui, eu consigo pegar o último. Opa, menos 10 não, né? Porque eu não tenho menos 2 elementos. O menos 1. Mas eu tenho outras coisas, por exemplo, se eu der V1 ponto, der um tab, repare que eu tenho, por exemplo, o argmax. Qual que é o maior valor, o maior argumento, que é o sexto índice. A gente for, isso aqui está me dando o índice, né, onde é o maior valor. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um argmin também, vai dar o valor mínimo. Eu tenho somax, que é para me retornar 13. Eu posso colocar outras coisas, por exemplo, v1.soma, então vai me retornar esse daqui. Então é bem prático, a gente consegue fazer uma série de operações, inclusive operações vetoriais, por exemplo, de somar eles 2 a 2, 3 a 3, com aquele fatiamento do 2 pontos que eu mostrei para vocês. A ideia é que é só dar uma introduçãozinha neles, mas vocês vão ver com mais calma depois, durante as aplicações do curso. Então, o NumPy é muito bom para a gente fazer vetores, a gente vai trabalhar com matrizes também com ele, mas aí só recapitulando, então, a gente tem os dicionários, as tuplas que são imutáveis e as listas. A última coisa sobre as listas que eu lembrei aqui é que eu posso pôr uma lista dentro da outra, tá? Nada me impede, por exemplo, de quando eu criei essa daqui, eu posso fazer uma sequência mais complexa. Então, se eu vou colocar no mesmo lugar aqui para não confundir, eu posso criar uma super underline lista aqui e dizer que ela vai receber essa sequência que a gente já tinha visto, mas vamos imaginar que em vez do lugar da água, eu quero colocar três coisas, que eu vou colocar os líquidos num lugar separado. Então vai ser água, suco e refrigerante. Então, se vocês olharem aqui, ela ainda assim é uma lista, mas o último elemento é uma lista também. Então isso aqui é uma coisa importante de destacar. Quando eu acessar os elementos aqui, se eu quiser ver o comprimento dessa lista, lembra, né, que eu já mostrei para vocês como é que faz isso? É len. Então, len de lista são 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O quinto elemento meu é uma lista. Aí não vai contar água, suco e refrigerante diferente, porque isso aqui é um elemento para o Python, esse aqui é outro elemento. Na lista, para ele, tanto importa o que tem aqui dentro. Então,
Como tanto faz, pode ser inclusive uma lista. E dentro dessa lista eu posso ter outra lista, então essa recursividade não tem fim aí, tá? Também se eu pegar aqui o último elemento, a gente vai ver que o que retornou nisso daqui é uma lista também. Então, é bem poderoso aqui, a gente já tem basicamente as principais coisas para trabalhar com Python. Faltou objeto, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente ainda, mas já deu com isso aqui a gente já tem um poder muito grande para começar a montar programas bem interessantes.